Muito boa tarde, você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque agora é para o setor sucroenergético, porque a gente vai falar um pouco mais sobre o desenvolvimento de novas variedades de cana-de-açúcar por parte do CTC, né? E como o setor cada vez mais tem buscado materiais mais produtivos e também resistentes a pragas e doenças, e a gente quer entender esse cenário como um todo por parte do CTC, e para isso a gente conversa ao vivo então com Luiz Antônio Paes, que é gerente de marketing e negócios do Centro de Tecnologia Canavieira, que, como eu disse, é o CTC. Luiz, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Boa tarde, Jonas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Satisfação é nossa, Luiz. Bom, o CTC, né, Centro de Tecnologia Canavieira, recentemente, né, apresentou aí uma nova geração de canas. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre essa nova geração, quais as características e que você falasse também em relação às duas linhas, né, os materiais tradicionais e os geneticamente modificados. Não, perfeito, Jonas. O foco principal do CTC é genética, né? Isso, quando a gente fala de genética, é um melhoramento genético tradicional, né? O tradicional que a gente chama é o cruzamento de dois genitores, né? Macho e fêmea, pai e mãe, para gerar produtos cada vez melhores, né? Mais produtivos, mais bem adaptados, mais resistentes à doença. Esse é o foco do contínuo desenvolvimento dos nossos materiais, né? E o CTC também trabalha forte na área de biotecnologia. Um dos braços da biotecnologia é a transformação genética, é o material geneticamente modificado que você incorpora uma característica adicional que aquele produto ou que aquele material, no caso a cana-de-açúcar, não tem, né? Por exemplo, resistência a insetos. Então, a gente trabalha fortemente nessas duas linhas, que você tem que ter uma boa genética para ela ser transformada e protegida. E os nossos materiais, a gente busca continuamente trazer materiais sempre mais produtivos e mais bem adaptados e com essas características que eu citei anteriormente. Perfeito. E os materiais mais produtivos, né, e resistentes têm cada vez mais sido procurados pelos produtores de cana-de-açúcar. Como é que você tem visto esse cenário, Luiz? Sim, é natural, né? O setor busca, claro, como todo outro setor, né, agrícola e demais setores da sociedade, buscam melhorias e buscam materiais mais produtivos, né? Não só mais produtivo e bem adaptado, né? Ou seja, ele tem que ser um material sadio, tem que ser um material adaptado à região, em função da condição de solo, em função da condição de clima, em função, por exemplo, a uma adaptabilidade de ter menor florescimento, que para a cana-de-açúcar isso é ruim. Então, o produtor é ávido por materiais cada vez mais produtivos, né? E isso é que o programa de melhoramento do CTC busca fornecer, né? Materiais cada vez mais produtivos. Para você ter uma ideia, a produtividade média do setor de cana no país hoje, na região que a gente chama de Centro-Sul, né? Que é basicamente de Goiás até Paraná, passando por Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, assim sucessivamente, gira em torno na faixa de 10 toneladas de açúcar por hectare, dependendo do ano agrícola. Um ano como esse foi muito crítico, aí, com a estiagem muito forte, principalmente no estado de São Paulo, fica até ligeiramente abaixo disso. As variedades mais novas lançadas aqui por CTC já atendem produtividade aí na faixa de 12,5 toneladas de açúcar por hectare. E os materiais que estão na linha de produção, que a gente deve lançar a curto prazo, em 2, 3 anos, já estamos prospectando material aí que já geram ganhos de produtividade na faixa de 30% adicionais a esses melhores materiais. Então, é um trabalho de melhoria contínua para você cada vez entregar produtos de maior produtividade. Com certeza. Luiz, focando na transgenia, né? A perspectiva de vocês para nova safra, que começou agora, né, nesse mês de abril no Centro-Sul, é de que os produtores podem dobrar a área com esse tipo de cana resistente à broca, né, que a gente sabe que é aí um ponto de importante atenção, né, dos produtores, uma praga de importante atenção dos produtores. Essa perspectiva de aumento é nesse número mesmo?
Sim, sim. A gente deve dobrar a área. Ainda é uma área relativamente pequena no universo da cana, porque o setor de cana é diferente dos grãos. O crescimento de área se dá numa escala menor, né? Se Uhum. dá numa progressão aritmética. Grão, você planta todo o grão do país, milho, soja, o mesmo algodão, o outro trigo. Você planta a cultura, colhe e tem que replantar novamente tudo aí. A cana não, só uma parcela você reforma a cada ano, né? Porque a cana é uma cultura semi-perene, né? Você corta, ela ainda rebrota. Então, o nível de crescimento da cana é inferior um pouco aos grãos, mas a gente tem percebido que a cana geneticamente modificada tem taxas de adoção extremamente superiores. Você tem uma ideia, uma das variedades nossas tem 3,5 vezes, quatro vezes mais rápida do que uma variedade convencional, top de linha, de taxa de adoção. Então, a gente deve dobrar, de fato, a área da cana transgênica no país. Lembrando que ela é uma cana que é para controle de broca, você citou bem, né? Que é uma praga extremamente importante para o setor. Tem no país inteiro, onde tem cana tem broca, em valores e infestações diferenciadas, né? Regiões mais críticas, por exemplo, indo para Minas, Goiás, região como a nossa, que prestava um pouco menos, mas para todo lado tem broca. Ela gera aí prejuízo para o setor na ordem de 5 bilhões de reais por ano que ela consome aí essa praga dos nossos canaviais. E a biotecnologia, a cana geneticamente modificada para broca, o que ela faz é pegar uma boa variedade e protegê-la contra o ataque de broca, para que a broca não te tome aquela produtividade que o melhoramento conseguiu obter com o desenvolvimento dessas novas variedades. Perfeito. Luiz, você pontua essa perspectiva aí, né, de renovação dos canaviais, ainda que de uma forma que não ocorre como nos grãos, por exemplo, mas a gente sabe que os produtores têm renovado sim os canaviais e a perspectiva, olhando esse cenário para a sanidade da produção de cana-de-açúcar aqui no Brasil, é muito positiva para os próximos anos, né? Sem dúvida, sem dúvida, Jean. Principalmente são dois aspectos, né? Primeiro, que o setor, de fato, está um pouco atrasado na renovação, que ele veio por um período longo aí de condição de remuneração aquém do que a gente desejaria, né? Mas nos 2 últimos anos esse panorama reverteu, né? A remuneração do açúcar e do etanol estava numa faixa bem mais interessante, né? E que permitiu uma rentabilidade maior do setor e, consequentemente, permite que você invista um pouco mais na lavoura. Aí você consegue fazer uma renovação maior, trazer o seu canavial que está envelhecido e plantar agora novos materiais cada vez mais produtivos, rejuvenescer e trocar por materiais mais novos. A gente está vivendo um momento positivo. A safra passada, isso já vinha acontecendo, mas a gente teve uma condição de clima que dificultou um pouco os plantios da cana-de-açúcar. Esse ano, a expectativa, esses meses agora de fevereiro, março e abril, a gente já vem adotando um plantio acima do que foram nas safras anteriores, e é uma oportunidade, nesse momento, de você adotar materiais genéticos melhores, né? E, entre eles, material AGM, que é um material, além de ser uma genética boa, ainda é uma genética protegida contra a praga. Perfeito. Luiz, como é então que os produtores aí que estão nos acompanhando, eles conseguem adquirir esses materiais do CTC, que como a gente destacou aí, tem benefícios diversos e que a gente deve acompanhar aí ao longo dos próximos anos essa renovação e essa melhora, né, da sanidade dos canaviais do Brasil? A cana-de-açúcar, se o produtor ainda não tem o material, né, que a partir do momento que ele adquire, ele pode multiplicar na sua própria área. Mas a partir do momento que ele não tem, ele deve entrar em contato com o CTC. Nós temos gente atuando aí nas diferentes regiões canavieiras, né? Nós temos aproximadamente 70 pessoas aí em campo, atendendo as mais diferentes regiões, São Paulo, aqui, Piracicaba, Ribeirão, Araçatuba, Assis, aí Goiás, Paraná, Mato Grosso do Sul, e o nosso pessoal vai direcionar, né? Nós temos parceiros que produzem muda, né, dos novos materiais para poder entregar para os produtores e para as usinas, fazer as suas primeiras introduções nos seus viveiros e, a partir daí, multiplicar, né? Então, é só entrar em contato com os representantes do CTC regionalmente ou através do nosso site, que a gente direciona, né? Procura o produtor e o fornecedor, direciona a pessoa na sua região para poder atendê-lo e não só direcionar para a obtenção das mudas, mas também
dar orientação de posicionamento, onde esse material deve ser usado, que tipo de solo, para que época de safra ele deve ser colhido, de que forma ele deve ser manejado, o posicionamento, a receita, a bula completa, nosso pessoal procura atender aí os nossos clientes, os nossos usuários. Excelente, Luiz. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? Sempre que tiver novidades aí do CTC, queremos contar com a participação de vocês por aqui. Obrigado a você, João. Um bom trabalho aí, uma boa tarde. Boa tarde. Bom, falamos então aí ao vivo com Luiz Antônio Paz, que é gerente de marketing e negócios do CTC, que é o Centro de Tecnologia Canavieira. A gente falando um pouco mais então sobre essa nova geração de canas do CTC, a perspectiva de a cana transgênica dobrar, né, de área aqui no centro-sul do Brasil já nesta nova temporada, e a atenção maior por parte dos produtores nessa renovação de canaviais, ainda que de forma mais lenta, né, do que seria necessário, mas ainda assim essa atenção maior por parte dos produtores de cana para materiais mais produtivos e resistentes a pragas e doenças. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só seguir a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro, e a gente segue com o nosso site no ar 24 horas para você se manter informado. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo, tem fechamento do mercado da soja e você fica por aí. E não se esqueça, Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.